Começa agora, pela Rádio Católica de Osasco, Evangelho de Cada Dia, com o Padre Fernando Ribeiro. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Caríssimos irmãos e irmãs, ouvintes do Evangelho de Cada Dia, ouvimos agora este Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que com tanta força, com tanto poder, institui a sua igreja edificada sobre a fé dos apóstolos. Uma fé que é revelada pelo próprio Senhor nosso Deus, uma fé que é acolhida por esta palavra de Deus que revela no coração do ser humano a salvação. Pois bem, a palavra do Senhor nos diz que Jesus levou os seus discípulos à região de Cesareia de Filipe. A região de Cesareia de Filipe está no extremo norte da Terra Santa, do país de Israel. Por isso já é a fronteira de Israel com o mundo. E é justamente ali onde a Terra Santa se divide com a terra mundana, é ali que nosso Senhor Jesus Cristo leva os seus discípulos. E por isso a primeira pergunta que Jesus faz aos seus discípulos é esta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ou seja, o que o mundo pensa a respeito de Jesus? Qual é a opinião da humanidade toda a respeito de Jesus? E então Jesus escuta ali muitas opiniões diferentes, porque tudo o que o mundo tem a dizer a respeito de Jesus, irmãos e irmãs, são opiniões, ou seja, o que nós chamamos crenças. Crença é uma opinião humana a respeito de Deus, a respeito da igreja, a respeito da religião, mas é sempre uma opinião humana. Isto é uma crença. É muito diferente de fé, porque veja, logo em seguida Jesus pergunta então para os seus discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? É quando então o primeiro dos discípulos, Simão Pedro, responde: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E veja, Jesus imediatamente diz a ele: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Ou seja, quando Simão responde: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, esta não é uma opinião, esta não é uma crença, porque ela não é algo que vem dos homens. Jesus diz, não foi um ser humano que te revelou isso, que te disse, que te ensinou isso, mas sim o meu Pai que está no céu. Então, aquilo que nós chamamos de fé é uma resposta a esta revelação que o próprio Pai do céu faz através de sua palavra. Então, Deus nos revela a verdade através da sua palavra. E quando nós acolhemos esta verdade de Deus, esta revelação que o Pai faz, é então que nós chamamos propriamente de fé. Fé é esta resposta humana a partir da revelação de Deus pela sua sagrada palavra. Pois bem, irmão e irmã, então nós temos aqui uma distinção muito clara do que é crença e do que é fé, porque a crença ela tem origem na opinião
humana, enquanto fé ela tem a sua origem na revelação divina. E a igreja, ela não é edificada sobre crenças humanas, ou seja, o que eu acho, o que você pensa, o que é assim, o que é assado. Não são opiniões. A igreja ela é fundamentada sobre uma fé revelada por Deus à humanidade através de nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que esta fé é a nossa rocha, é a nossa pedra. Daí Jesus então diz para aquele que professa a fé: tu és Pedro, tu és esta rocha sobre a qual eu edifico a minha igreja. Então hoje, irmãos e irmãs, possamos também nós renovar esta nossa fé que nós recebemos no batismo, né? A fé, antes de ser humana, a fé ela é um dom que nós recebemos no momento do nosso batismo. E veja a importância do lugar onde Jesus leva os seus discípulos, porque Cesareia de Filipe, lá no extremo da Terra Santa, bem na região norte, né, já no limite da Terra Santa com a Terra do Mundo, é justamente ali onde nasce o rio da fé, o rio Jordão, as águas batismais, não é? Porque é através do batismo, não é, que nós recebemos a fé. Então, quando Jesus leva os seus discípulos lá junto à nascente daquelas águas sagradas, daquelas águas batismais, Jesus quer nos mostrar também, irmãos e irmãs, que é a partir do nosso batismo que recebemos a fé. Então hoje é um momento muito oportuno de mais uma vez nós renovarmos o nosso batismo, professando a nossa fé. Então convido hoje você, com todo o amor do seu coração, reze o credo hoje. Reze a profissão de fé, renovando esta sua pertença a esta igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que é una, santa, católica e apostólica, porque é esta igreja que nós ouvimos hoje no Evangelho, que é fundada pelo Senhor Jesus Cristo sobre a pedra, a rocha da fé, e é para esta igreja que ele chama de minha igreja, que ele diz que as portas do inferno nunca poderão vencê-la. Por isso, se você é homem de fé, se você é mulher de fé, tenha certeza de que, sendo igreja, o inferno nunca vai prevalecer sobre você. Nenhum mal vai triunfar sobre a sua vida. Que Deus abençoe muito você nesse dia de hoje e até amanhã, se Deus quiser.